Olá, tudo bem? O meu nome é Rogério Cury, eu sou advogado e professor de Direito Processual Penal. Tudo bem? Nós, na aula de hoje, vamos falar do tema Tribunal do Júri. A aula será a segunda fase do júri, o julgamento da causa. Peço para apresentar aqui os nossos caros colegas, tem o Carlos Estevão, a Francileide e Felipe, que estão comigo aqui na bancada. Olhe, você que nos vê agora, caso tenha alguma questão a ser feita sobre o tema a ser tratado, que é a segunda fase do júri, mande seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br. Identifique. Quando mandar o e-mail, escreva lá, Rogério Cury, Tribunal do Júri. Ok? Na última aula, nós falamos sobre as decisões de final da primeira fase do júri, como estão lembrados. Nós falamos sobre a decisão de pronúncia, sobre a decisão de impronúncia, sobre a decisão de absolvição sumária e desclassificação. Vimos também os recursos cabíveis para cada decisão. Pronúncia e desclassificação, recurso em sentido estrito, absolvição sumária e impronúncia, vimos lá que o recurso cabível é o recurso de apelação. Vimos que a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa, a impronúncia interlocutória mista terminativa, a absolvição sumária definitiva e desclassificação interlocutória modificadora de competência. Agora, nessa aula, nós vamos ver o início da segunda fase do júri, toda aquela fase preparatória até chegarmos em plenário do júri. Olha só, perceba que quando nós finalizamos a primeira fase do júri, nós só teremos início com a segunda fase do júri com o trânsito em julgado de uma decisão de pronúncia. É isso mesmo. Com o trânsito em julgado de uma decisão de pronúncia é que nós teremos a abertura da segunda fase do júri. Sem isto, sem o trânsito em julgado da segunda fase do júri, nós não teremos a abertura da segunda fase do júri. Aberta a segunda fase do júri, esta segunda fase do júri tem prazo para terminar. Segundo a lei, a segunda fase do júri, a partir do trânsito em julgado da pronúncia até a decisão lá em plenário, nós temos 6 meses. A lei estabelece o prazo de 6 meses entre o trânsito de pronúncia até o julgamento em plenário. É isso que busca o legislador, uma maior rapidez, uma maior evolução do procedimento, para que haja um julgamento mais célere, para que haja rapidez nesse julgamento, para que o acusado seja levado logo a júri, para que não haja o esquecimento daquele fato. Muito bem. É importante dizer que, quando há o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, acusadas serão intimadas. É isso mesmo. O juiz presidente do Tribunal do Júri irá intimar acusação e defesa, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, para que acusação e defesa apresentem requerimentos. É isto, para que acusação e defesa apresentem requerimentos, como, por exemplo, juntada de documentos, pedido de diligências, que arrolem as testemunhas que devam ser ouvidas em plenário. É neste momento, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, as partes serão intimadas e, neste momento, as partes, acusação e defesa, devem arrolar as testemunhas que pretendem que sejam ouvidas lá em plenário do júri, sob pena de preclusão. O momento é preclusivo. E o prazo para que essas partes apresentem esses requerimentos e arrolem as testemunhas é um prazo
de 5 dias. Vejam que atualmente no Brasil não há mais o libelo crime acusatório, nem a contrariedade do libelo crime acusatório. De fato, já existiu no Brasil, após a decisão de pronúncia, a acusação oferecia o libelo crime acusatório, como uma nova denúncia. Acusação, libelo crime acusatório. E a defesa apresentava uma contestação, chamada de contrariedade do libelo crime acusatório. Isto acabou. Temos o requerimento. As partes são intimadas para apresentar requerimentos. 5 dias, a partir da intimação de cada qual. Muito bem. Apresentados esses requerimentos, requeridas diligências, juntados documentos, arroladas as testemunhas, o procedimento é muito simples aqui. Os autos vão para o juiz. É isso mesmo. Os autos do processo, juntamente com os requerimentos das partes, chegam ao juiz presidente do tribunal do júri. E esse juiz presidente, neste momento, irá, número 1, quando recebe os autos, o juiz presidente irá, número 1, sanar eventuais nulidades existentes. Número 2, esclarecer dúvidas sobre pontos relevantes para o julgamento da causa. Número 3, o juiz fará um relatório de todo o processo, daquilo que aconteceu até então no processo, um relatório, um resumo dos fatos e dos atos processuais praticados até agora. E ainda, neste momento, além de sanar nulidades, esclarecer pontos relevantes para o julgamento da causa e elaborar um relatório, o juiz presidente já designa, já marca a data para a realização da sessão do júri. É isto, já é designada a data para o julgamento em plenário. Mas cabe aqui lembrar que nós estamos nesta fase de requerimentos, nesta fase do juiz proferindo esse despacho, que quero chamar aqui de saneador. Nós estamos numa fase chamada de fase preparatória do júri. O que leva alguns autores, inclusive, e o que é minoritário, é minoria no Brasil, mas até leva alguns autores a dizer, olha, o júri teria 3 fases no Brasil. Considerando que essa fase, no momento de requerimentos e no momento dessa decisão do juiz, seria uma segunda fase. E a terceira fase seria a fase de plenário. Não é o que prevalece, mas, sem dúvida alguma, aqui trata-se de uma fase preparatória do júri. Mas nós devemos lembrar que para que haja julgamento lá em plenário do júri, nós precisamos de alguns atos, como, por exemplo, o alistamento de jurados. Olhe, matéria importante, matéria relevante, diz respeito ao alistamento de jurados. Como ocorre aí na sua comarca, como ocorre aí no seu município, na sua circunscrição judiciária, na sua subseção judiciária, como são alistados os jurados aí? Olha, funciona da seguinte maneira. O magistrado, o juiz presidente do tribunal do júri, ele oficia para órgãos de classe, associações, sindicatos, associações de bairro, entidades de educação, secretarias de ensino, sindicatos dos bancários, por exemplo, pedindo para que enviem nomes de pessoas idôneas, corretas, honestas, retas, limpas, que possam servir como jurados em plenário do júri. O juiz pede para que essas entidades lhe enviem nomes, e essas entidades, ao enviar nomes para o juiz, o que o juiz faz? Ele cria uma chamada lista geral de nomes. Lista geral de nomes. Cada comarca tem a sua. E aí a questão é, quantos nomes
possuem uma lista geral. Depende. O Código de Processo Penal, atualmente, ele traz uma lista geral com o número de nomes de acordo com o número de habitantes da localidade. É isso aí. A lista geral, ela é proporcional ao número de habitantes da comarca. Então, veja como funciona. Naquelas comarcas que possuem mais de 1 milhão de habitantes, comarcas que possuem mais de 1 milhão de habitantes, a lista geral terá entre 800 a 1.500 nomes. É isto mesmo. Comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, lista geral de 800 até 1.500 nomes. Por sua vez, naquelas comarcas que possuem mais de 100 mil habitantes e até 1 milhão, comarcas com mais de 100 mil habitantes e até 1 milhão, o número de jurados será de 300 a 700 nomes. 300 a 700 nomes. Nas comarcas com população de até 100 mil habitantes, o número de nomes da lista geral será de 80 a 400 nomes. 80 a 400 nomes, comarcas de até 100 mil habitantes. Agora, sem prejuízo desse número, é possível que se tenha também uma lista com nomes de jurados suplentes. É isso mesmo. Além dessa quantidade, é possível que haja outra lista em cada comarca de jurados conhecidos como suplentes. Vejam, então, que os nomes desta lista geral serão publicados até o dia 10 de outubro de cada ano. É isso mesmo, a lista geral é publicada até 10 de outubro de cada ano. Mas essa publicação, vejam lá, esta publicação não é uma publicação definitiva. Não. A lista geral é publicada até o dia 10 de outubro de cada ano, mas esta lista geral só se torna definitiva até o dia 10 de novembro de cada ano. Entre a data da publicação da lista geral, 10 de outubro, até a data que ela se torna definitiva, 10 de novembro, é possível a inclusão ou exclusão de jurados na lista geral. É isto. Podem ser incluídos ou excluídos jurados na lista. Podem ser incluídos ou excluídos jurados na lista geral, de ofício pelo juiz, ou mediante requerimento, reclamação de qualquer do povo. As decisões de inclusão ou exclusão podem ser de ofício pelo juiz ou mediante reclamação de qualquer do povo. E nós já temos uma questão problemática aí. Uma questão problemática no sentido de que, segundo o Código de Processo Penal, no seu artigo 581, inciso 14, Código de Processo Penal, artigo 581, inciso 14, da decisão que inclui ou exclui jurado da lista geral, é cabível recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Está previsto expressamente no artigo 581, inciso 14. Decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral, recurso em sentido estrito. Contudo, e aí atenção, parte da doutrina
alguns doutrinadores vêm sustentando que não seria mais este o recurso cabível. Mas por que parte da doutrina vem sustentando que não seria este mais o recurso cabível? Esses doutrinadores sustentam que, na verdade, houve uma mudança no Código de Processo Penal. A reforma inserida pela Lei 11.689 de 2008. E que quando há essa reforma da Lei 11.689 de 2008, houve uma mudança na redação do artigo 426 do Código de Processo Penal. Esse artigo 426 do Código de Processo Penal, segundo esses autores, é que delimitaria qual é o recurso contra a decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral. E segundo esses autores, que ainda são isolados, não são minoritários, a doutrina não uniu como um todo nessa doutrina, o recurso cabível contra a decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral não seria mais recurso em sentido estrito, mas sim um recurso chamado de reclamação de qualquer do povo. Data vênia, pessoalmente, não concordamos com essa doutrina, em que pese ser alicerçado e fundamentado por grandes nomes, tendo em vista que reclamação de qualquer do povo, me parece, que é apenas um pedido para que haja a inclusão ou a exclusão de jurado na lista geral, e não um recurso cabível contra a decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral. Quanto mais não seja também, não há prazo, nem rito para se tratar como recurso a reclamação de qualquer do povo. Então, entendemos que o recurso cabível ainda é recurso em sentido estrito por expressa previsão legal no artigo 581, inciso 14 do Código de Processo Penal. Mas tem mais. Olhe, é importante dizer que os jurados, as pessoas que tenham integrado conselho de sentença nos últimos 12 meses, antes da publicação da lista geral, pessoas que foram escolhidas para compor o júri, conselho de sentença, os 7 jurados, nos últimos 12 meses, antes da publicação da lista geral, elas automaticamente estão excluídas da lista geral. Quem compõe júri nos últimos 12 meses estará excluído da lista geral. Por quê? Por que há essa exclusão? Ora, merece aplausos o legislador, porque, na verdade, quis o legislador evitar a presença do tal conhecido, assim, como jurado profissional. Jurado profissional, por quê essa denominação? É aquele jurado que participava de vários júris anos seguidos na mesma comarca. Ele já conhecia até mesmo os vícios do Ministério Público, ou seja, os vícios da acusação, e até mesmo os vícios de determinados defensores. Para que se evite essa questão do jurado repetitivo, o chamado jurado profissional, o Código de Processo Penal atual disse: se o indivíduo integrar conselho de sentença nos últimos 12 meses, antes da publicação da lista geral, já está dela excluído. Agora, você pergunta, mas ele não pode mais ser incluído em outras listas? Por óbvio que sim. Quando ele integra conselho de sentença, ele fica excluído da próxima lista geral. Em uma outra lista geral, ele poderá ser incluído novamente. Vale a lembrança que a lista geral não é uma lista que é feita em um ano e fica rodando durante 3, 4, 8 ou 10 anos.
A lista geral é uma lista que se renova anualmente. A lista geral é uma lista que é completada todo ano. Ok? Mas veja lá. Publicada definitivamente aquela lista geral, nós teremos nomes e endereços dos jurados. E esses nomes e endereços dos jurados serão colocados em uma urna conhecida como urna geral. Esta urna geral recebe os nomes, cartelas, né? Cartões, com nomes e endereços. Ela é lacrada. E é importante dizer que esta urna geral só será aberta pelo juiz presidente. Urna geral só será aberta pelo juiz presidente. O juiz presidente abrirá essa urna geral e fará o sorteio de jurados. Ela será aberta para que seja feito o sorteio de jurados entre o 15º e o 10º dia, úteis anteriores à data da sessão de julgamento. Você sabe que a sessão de julgamento já estava marcada. Por quê? Porque o juiz já proferiu lá o despacho saneador, sanando nulidades, esclarecendo dúvidas sobre pontos relevantes, fez o relatório e designou data. É depois daquela decisão que haverá o sorteio. Entre 15º e 10º dia úteis antes da data do julgamento, o juiz fará o sorteio, o juiz presidente. Olha, mas não existia um menor de 18 anos que fazia esse sorteio? Existia sim. Após a reforma do Código de Processo Penal, excluiu-se a figura do menor de 18 anos. De fato, não é necessário que o menor de 18 anos faça lá um sorteio. O juiz presidente tem a confiança da população, né? E tem a observância. É um ato público, viu? É ato público. Esse sorteio, essa abertura de urna geral e sorteio dos nomes é ato público. A população em geral pode participar. Agora vejam, desta urna geral serão sorteados 25 nomes, 25 jurados, 25 nomes. São retirados 25 cartões. 25 nomes que serão retirados daquela urna geral e inseridos em outra urna. Uma urna específica. Urna específica. Esta urna específica será aberta na data do julgamento. Esses 25 nomes sorteados, cujos cartões foram colocados na urna específica, serão intimados para comparecerem na data designada para o julgamento. Serão intimados para comparecerem na data do julgamento e essa intimação, vejam, pode ser feito por qualquer meio hábil. Qualquer meio hábil, como por exemplo, correio. Como por exemplo, meio eletrônico, correio eletrônico, e-mail. Ah, mas olha, é possível fazer essa intimação de jurado por e-mail? Sim. Se o jurado disse que a informação melhor chegaria através de e-mail, ele consegue informar que recebeu aquela intimação, não há problema. Por correio, com aviso de recebimento, AR, esses jurados serão intimados a comparecerem na data da sessão plenária. E um detalhe importante. Na data da sessão plenária, o jurado que injustificadamente não estiver presente
e tenha sido devidamente intimado, olhe lá, jurado foi intimado e não compareceu de maneira injustificada. Na data designada para a sessão plenária, além de poder responder criminalmente, talvez por desobediência, é claro que deve ser analisado o caso em concreto, ainda receberá multa. Isto, o jurado que injustificadamente não comparecer na data designada para o julgamento receberá multa que varia de 1 a 10 salários mínimos. De 1 a 10 salários mínimos, veja lá. Mas esta variante multar o jurado entre 1 e 10 salários mínimos, o juiz multa como? Com que base? De acordo com a capacidade econômica do jurado. Né? Quanto mais condições econômicas tem o jurado, maior é a multa. Mais próximo de 10 ou chegando a 10 salários mínimos haverá multa. Mas veja lá, na data designada para a sessão plenária do júri, os trabalhos do júri só começarão se estiverem presentes, no mínimo, 15 jurados. Olha, foram sorteados 25. Mas só nós começaremos os trabalhos do júri com a presença de, no mínimo, 15 jurados. Aí você percebe e diz assim, mas veja, e se entre esse número de 15 jurados estão jurados impedidos a atuar naquele júri em conjunto? Por exemplo, imagine que entre aqueles 15 jurados eu tenha marido e mulher. Os dois não podem funcionar no mesmo conselho de sentença. Nós contaríamos para formar o número mínimo de 15? Sim. Ainda que entre aqueles 15 jurados tenham jurados impedidos de atuarem naquele conselho de sentença que será escolhido, nós contaremos aqueles jurados para a formação desse número mínimo de 15 jurados. Ok? Muito bem. Vale ainda lembrar que nós teremos os trabalhos em plenário do júri se houver a ausência do acusado solto. Acusado solto foi intimado e não compareceu? Foi intimado pessoalmente ou foi intimado por edital e não compareceu? Teremos júri? Teremos júri. Teremos júri com a falta do assistente de acusação, se devidamente intimado foi e não compareceu? Sem dúvida alguma, teremos júri. Teremos júri também com a ausência do advogado do querelante quando devidamente intimado. Até me pergunto, mas advogado do querelante no júri? Olha, não poderia ser uma ação penal privada subsidiária da pública? Poderia. Então, esse advogado do querelante, devidamente intimado, não compareceu em plenário? Não compareceu em plenário. Teremos júri. Mas o que é mais importante, e nós devemos tomar atenção, é com o acusado preso. Diga lá, o acusado preso, ele deve ser intimado para comparecer no júri? Sim, sem dúvida, sob pena de nulidade. Deve ser intimado, deve ser levado até o júri, sob pena de nulidade. Mas veja que um júri no Brasil pode ser realizado com a ausência de acusado preso. Mas isto é excepcional. O acusado preso não comparecendo em plenário, nós poderíamos realizar júri com a ausência dele? Sem dúvida poderíamos. Quando? Quando este acusado preso, em conjunto com o seu defensor, assinar uma petição pedindo a dispensa. É isso mesmo. O acusado preso,
que, em conjunto com o defensor, pede a dispensa de seu comparecimento em plenário do júri, o júri, poderá ser realizado sem a sua presença. E não haverá irregularidade, não haverá nulidade alguma. Mas, presentes todos aqueles que deveriam estar no júri, número mínimo de 15 jurados, defesa e acusação, nós iniciaremos o sorteio da urna específica. Lembrem-se que, e uma questão importante, advogado constituído, contratado, que não comparece em plenário e não justifica, não compareceu em plenário, foi intimado para comparecer, não compareceu e não justificou, poderá receber multa de 10 a 100 salários mínimos. Hein? De 10 a 100 salários mínimos. Mas digamos que todos eles compareceram e os nossos trabalhos irão iniciar. Sorteio na urna específica. Sorteio na urna específica. Esse sorteio da urna específica dá a oportunidade, primeiro para a defesa e depois para a acusação, de poderem recusar jurados. Vejam como funciona. Sorteado o primeiro nome lá na urna específica, quem tem a oportunidade de recusar primeiro é a defesa. E depois a acusação. Então não é primeiro a acusação, depois a defesa? Na escolha de jurados, não. É que eu sei que no processo penal quem fala primeiro é a acusação, e você tem razão. Mas nesse caso de escolha de jurados, não. Primeiro defesa, depois acusação. E como funciona isto? Veja lá. Defesa e acusação poderão efetuar até 3 recusas imotivadas, também conhecidas como recusas peremptórias. Primeiro a defesa, depois a acusação, 3 recusas imotivadas, conhecidas como recusas peremptórias. Recusas motivadas, o número é indeterminado. Se acusação e defesa motivarem, manifestarem, fundamentarem por que estão recusando os jurados, não há número mínimo de recusas motivadas, recusas fundamentadas. Mas cuidado, porque veja, questão importante. Nós sabemos, eu disse, que as recusas peremptórias, as recusas imotivadas, podem ocorrer 3 para a defesa e 3 para a acusação. Mas imagine aquele júri, por exemplo, 2 acusados, e cada acusado possui um defensor. O que pode acontecer? Pode acontecer daqueles defensores elegerem um deles para formular as recusas. 3 recusas. 2 acusados, cada acusado tem um defensor, eles entenderam por bem e elegeram um deles. Olha, vai você. Você peremptórias as recusas imotivadas. Muito bem. Mas imagine que esses defensores preferem não eleger um deles para fazer as recusas imotivadas, as peremptórias. Olha, isso pode ocorrer, porque talvez o interesse deles seja conflitante, colidente. Um está dizendo que foi o outro que cometeu o crime. Isso pode acontecer. E neste caso, como ficaria as recusas? Este é o detalhe. Nós teríamos aqui nesse caso, vejam que importante, nós teríamos nesse caso, cada defensor podendo recusar imotivadamente até 3 testemunhas. Até 3 testemunhas de maneira individualizada. Defensor 1 poderia recusar 3, defensor 2 recusar 3, e acusação mais 3.
E nós devemos ficar atentos a isso, porque a defesa pode eleger um deles para fazer as recusas. Mas e se não eleger? Cada defensor de cada acusado poderá fazer até 3 recusas imotivadas. Muito bem. Vale a lembrança que, havendo a escolha dos jurados, dos 7 jurados, portanto do conselho de sentença, esses jurados, uma vez escolhidos, prestarão compromisso. Prestarão compromisso de bem e fielmente atuar no júri, sob as penas da lei. Sob as penas que aplicam-se a todos os magistrados, por exemplo. Atuam ali como juízes, de fato. Prestarão compromisso. Após prestarem o compromisso, cada jurado ocupará o seu local e receberá cópia de pronúncia e cópia de relatório. E a partir daí, começam os trabalhos em plenário. Mas vale ainda a lembrança que o acusado, estando em plenário e sendo o acusado preso, ele não será algemado em regra. É isto mesmo. O acusado preso, quando presente em plenário do júri, não permanecerá algemado. Esta é a regra. Por quê? Ora, para que aquele uso de algemas, acabe não influenciando na decisão dos jurados. Nós já tivemos no Brasil um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que fez, inclusive, ser criada a súmula vinculante 11. Deu ensejo à criação da súmula vinculante 11 o fato de que o indivíduo permaneceu algemado durante todo o júri e a defesa mostrou que era desnecessário e aquilo prejudicou a defesa, levando à condenação do indivíduo. Então, regra, acusado preso não permanece algemado. Regra, acusado preso permanece sem algemas no júri. Acusado preso só permanece algemado em hipóteses excepcionais, e essas hipóteses excepcionais nós vamos encontrar no parágrafo 3º do artigo 474 do Código de Processo Penal. Veja lá, parágrafo 3º do artigo 474 do Código de Processo Penal, que diz: não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo, e aí vem as hipóteses excepcionais, salvo, se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos. Se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos. O que significa absolutamente necessário a ordem dos trabalhos? Imagine lá um indivíduo agitado, o preso, que cada testemunha que vai falar, ele levanta e gesticula, olha para o público, olha para os jurados e faz gestos absurdos. Enfim, esse indivíduo tem que permanecer algemado. Ou então, diz o parágrafo 3º, quando absolutamente necessário a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. A segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Por quê? Porque, veja, prometeu aquele acusado que se fosse a júri e determinada pessoa fosse testemunhar, ele a mataria. Disse que na primeira oportunidade que tivesse, estrangularia aquela testemunha. Sem dúvida alguma, é um sujeito que deve permanecer algemado e vigiado durante todo o plenário do júri. Vale a lembrança que, por ora, no nosso Código de Processo Penal, esse acusado ainda permanece à frente da tribuna da defesa. Imagine os nossos colegas aqui, Carlos, a Francileide, o Felipe, imagine, que são os defensores no júri. Atualmente, onde fica o acusado? À frente deles.
numa cadeira à frente, né? De frente até para os jurados, exposto. No novo Código de Processo Penal, quando entrar em vigor o novo Código de Processo Penal, que ainda está em projeto, está na Câmara, nós teremos o quê? A retirada deste acusado, deste local. E se aqui nós tivéssemos um tribunal do júri, ele estaria sentado ao seu lado, Felipe, ao seu lado, Carlos. O acusado no novo Código de Processo Penal terá assento ao lado de seus defensores. Muito bem. Por hora não. Por hora ainda permanece exposto. Mas vejam, é possível e é necessário ainda dizer que um júri pode ser desaforado. Pode haver o chamado desaforamento. Desaforamento daquele julgamento. Você diz, olha, mas desaforamento do julgamento? Eu digo, sem dúvida, desaforamento do julgamento. E esse desaforamento, o pedido de desaforamento, ele pode ocorrer quando? Cuidado, hein? Desaforar significa tirar daquele foro, tirar daquela comarca e levar o julgamento para outra comarca, que deve ser a comarca mais próxima. Isso é desaforar, tirar do foro original e levar o julgamento para outro local. Eu lembro a vocês que a matéria desaforamento nós vamos encontrar nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. 427 e 428 do Código de Processo Penal. Desaforamento pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. E até que momento? Até antes que inicie-se o julgamento em plenário. Ora, depois que ocorreu o julgamento em plenário, não há que se falar em desaforar, já foi julgado. Então a hipótese é quase matemática. Após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e antes do julgamento em plenário, poderá haver o desaforamento. Esse desaforamento, o que é? A transferência é a modificação de um júri que seria realizado numa comarca para uma outra comarca, a comarca mais próxima. Agora, cuidado. Quem é que julga esse desaforamento? Não é o juiz-presidente do júri, não. Não é o juiz-presidente do júri que julga o desaforamento de forma alguma. O desaforamento é julgado onde? No tribunal. Mas não é no tribunal do júri, não. No tribunal respectivo, de justiça ao Tribunal Regional Federal. Porque nós sabemos que temos júris de competência da Justiça Comum Estadual e júris de competência da Justiça Comum Federal. Na Justiça Federal tem júri também. Eu nunca vi um júri na Justiça Federal. Tivemos, nos últimos 5 anos, tivemos 25 júris na Justiça Federal. O indivíduo que ataca a vida da população indígena e mata, ou tenta matar, vai a júri federal. O indivíduo que mata um funcionário público federal no exercício de suas funções, vai a júri federal. Essa é a questão. Mas na verdade, então quem vai julgar o pedido de desaforamento no Regional Federal? E se for Justiça Comum Estadual, ou para você que está no Distrito Federal nos ouvindo, Justiça Comum do Distrito Federal, Tribunal de Justiça, TJ, Tribunais de Justiça dos Estados ou Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Muito bem. Esse pedido de desaforamento é julgado no tribunal com preferência de julgamento. Preferência de julgamento. Ok? E quais seriam as hipóteses que dão ensejo a esse pedido de desaforamento? Número 1, primeira hipótese que dá ensejo ao pedido de desaforamento é o interesse da ordem pública. Número 1 é o chamado interesse da ordem pública. Mas olha, o que nós poderíamos entender como interesse da ordem pública? O interesse da ordem pública é uma intranquilidade social. Imagine,
Intranquilidade social, ou seja, há muitos distúrbios locais. Imagina, a população foi às ruas, gritando que, na verdade, quer justiça a todo momento. E que se aquele indivíduo fosse julgado lá, nós poderíamos ter a invasão do tribunal do júri. Ora, o júri, ele deve ser realizado em plena paz e tranquilidade social. Os distúrbios sociais não podem mexer com o entendimento dos jurados. Os distúrbios locais não podem alterar o entendimento ou influenciar no entendimento dos jurados. Aquilo é um julgamento de uma causa, de um crime doloso contra a vida. Ademais, poderá também haver desaforamento quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Ocorreria de que forma essa dúvida sobre a imparcialidade do júri? Imagine que determinados indivíduos que foram escolhidos como jurados previamente já informaram o voto. Imagine no exemplo passado que houve lá uma passeata pública naquela localidade. As pessoas pedindo justiça, justiça, justiça. E imagine que, por coincidência, aquela passeata ocorreu, veja lá, antes do sorteio dos 25 nomes. Isso pode acontecer. Antes do sorteio dos 25 nomes, ocorreu lá uma passeata, a população gritava, clamava por justiça, justiça, justiça. E aqueles que seguravam a faixa, por coincidência de justiça, eram todos os 25 jurados sorteados. Sem dúvida alguma, eles já manifestaram interesse em condenar ali. Deve haver o desaforamento. Também deve haver o desaforamento quando há dúvida sobre a segurança pessoal do próprio acusado. A população disse, se ele é julgado nesta cidade, nós vamos invadir o fórum e vamos matá-lo. É claro que isso deve ser avaliado no caso em concreto. Imagine que é uma localidade pequena, onde tem poucos policiais disponíveis para fazer a segurança. Imagine lá uma localidade onde temos 3 ou 4 policiais apenas para fazer toda a segurança do plenário. E a população de 4, 5, 10 mil pessoas diz, nós vamos invadir, vamos matá-lo. Se trouxerem aqui para ser julgado, mataremos esse indivíduo. Outra alternativa não há nesse caso, senão, sem dúvida alguma, o desaforamento. E também será hipótese de desaforamento, segundo prevê o artigo 427 do Código de Processo Penal, quando houver excesso, comprovado excesso de serviço naquela comarca e o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses. Isso é importante, isso é bom lembrar. No início da aula nós dizíamos, olhe, essa segunda fase do júri, ou seja, do trânsito em julgado da decisão de pronúncia até a sessão plenária, isso tem que ser realizado em 6 meses. Olha, se nós estamos ou não estruturados, isso não é problema do legislador. Nós devemos estruturar o nosso judiciário para que do trânsito em julgado da decisão de pronúncia à sessão plenária, nós tenhamos um andamento de prazo de 6 meses. E se não puder ser realizado esse julgamento no prazo de 6 meses, por comprovado excesso de serviço da comarca, haverá o desaforamento. O julgamento deverá ser realizado na comarca mais próxima. Agora, lembre uma coisa. Havendo o desaforamento, não poderá haver reaforamento. Ou seja, houve o desaforamento, depois de uma data nós podemos voltar à comarca. Não. Houve o desaforamento, não há mais falar-se em desaforamento. E olhe, lembre-se que, havendo decisão de desaforamento, a decisão que determina o desaforamento sem a oitiva da defesa,
sem a notícia para a defesa é nula. Isto por força da súmula 712 do Supremo Tribunal Federal. Decisão que determina o desaforamento. Sem a oitiva da defesa, é nula. Súmula 712 do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas, olha, imagine que o tribunal diga lá, houve o desaforamento. Cabe recurso contra a decisão que determina desaforamento? Não há recurso. Ah, mas eu posso impetrar um habeas corpus? Olha, pode impetrar habeas corpus, mas não há recurso expresso contra a decisão que determina o desaforamento. Pois bem, senhores, vejam que nós falamos da segunda fase do júri sem adentrar especificamente nos atos de plenário. E aproveitando o ensejo, há uma pergunta aqui antes de finalizarmos. Eu gostaria de saber qual é o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas pelas partes. É importante a pergunta da cara colega Francileide, por quê? Porque na primeira fase do júri o número de testemunhas é de 8. Mas na segunda fase do júri o número de testemunhas é de 5. O número máximo de testemunhas para cada parte na segunda fase do júri, número de 5. E acusação e defesa devem arrolá-las até o momento daquele requerimento, no prazo de 5 dias. Temos também mais uma questão do Felipe. No caso, o relatório é entregue a todos os jurados, né? O Felipe fala uma coisa muito interessante. O juiz faz um relatório lá naquele despacho saneador e entrega o relatório para os jurados, e sim, o juiz entrega um relatório para cada jurado, para facilitar aquele jurado. Ele faz um resumo dos principais atos do processo e entrega para o jurado, o que dispensa a leitura de todas as peças do processo, como sempre foi feito no Brasil. Ok? De modo que nós devemos ver o resumo deste encontro. Falamos do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, e com trânsito em julgado da decisão de pronúncia, nós teremos o quê? Nós teremos a intimação das partes para apresentar requerimentos. Nós vimos também a possibilidade, como faz o alistamento dos jurados, como se realiza o alistamento dos jurados, a urna geral, a urna específica, multa aos jurados, as hipóteses de desaforamento. Caso haja alguma pergunta sobre esse ponto da aula, segunda fase do júri, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Caso você queira rever a aula, né? Eu não mandei o e-mail. Se mandar e-mail, mande com o meu nome, Rogério Cury, Tribunal do Júri. Mas eu queria também rever a aula. É possível? A aula está à sua disposição no www.youtube.com/saberdireitoaula. www.youtube.com/saberdireitoaula. Convido vocês à próxima aula, que será falado sobre o plenário do júri. Muito obrigado a todos e até a próxima.